Oi mundo, bem-vindos à continuação direta do vídeo anterior aqui do canal, que foi sobre logging. Se você não viu o vídeo anterior, é muito importante que você assista ele para conseguir acompanhar esse, porque nós vamos continuar exatamente do mesmo ponto onde nós paramos lá. A gente aprendeu naquele vídeo como configurar as coisas mais básicas a respeito de logging em Python, e nesse vídeo a gente vai entender como que isso pode ser expandido e se tornar muito mais flexível. Agora, tem um detalhe. Com flexibilidade, invariavelmente, sempre vem um pouco mais de complexidade. Mas não se preocupe, eu estou aqui para fazer o meu melhor e vou tentar explicar isso para você de uma forma muito acessível e que no final do vídeo você possa entender muito bem como ser um Jedi dos logs em Python. Mas antes disso, você precisa clicar no curtir e no se inscrever aqui embaixo. Já estou falando isso logo no começo do vídeo, porque eu sei que você esquece e não faz isso. Então não perca tempo, já faz isso agora e esmurra o botão de se inscrever aqui embaixo, beleza? Bora pro vídeo de hoje falar sobre logs. Bora lá então? Eu quero começar te mostrando que eu mudei um pouquinho as coisas do vídeo anterior para esse. Você lembra que lá a gente tinha todo o nosso código dentro dessa log em exemplos, todas as funções e o uso dessas funções estavam aqui. Agora eu parti isso em dois arquivos diferentes. A gente tem o funções trigonométricas que contempla lá as nossas funções, as que queremos usar, e você repare que dentro desse arquivo também eu estou importando o login e estou definindo as configurações básicas do login. Já que no login exemplos, a gente tem apenas realmente o uso dessas funções, né? Temos aqui a definição do ângulo, transformação dele para radianos e o uso dessas funções. A gente está importando essas funções aqui de dentro do funções trigonométricas e também estou configurando o login exatamente com os mesmos basic configs, ok? Vamos executar o código e ver qual é o resultado aqui. O Python executou aqui para a gente e nós temos o arquivo trigonometria.log, que ele apresenta exatamente os mesmos logs, no mesmo formato, do mesmo jeito que a gente tinha visto já no vídeo anterior. Então até aqui nada de diferente. Mas vamos mudar um pouquinho as coisas, por exemplo, aqui dentro das funções trigonométricas. Suponha que agora, dentro do nosso projeto, o que nós gostaríamos de fazer é separar os logs em arquivos diferentes. Eu não quero mais que todos eles vão para dentro desse trigonometria.log. Eu quero que o arquivo, ou melhor, os logs gerados a partir do código que está aqui dentro do funções trigonométricas passem a ser guardados em um outro arquivo que eu vou chamar de funções.log. Além disso, eu também quero mudar um pouquinho aqui a formatação. Eu não quero mais ter esse timestamp quando a gente estiver salvando os logs de dentro desse arquivo, que no caso, no momento, é apenas esse log error aqui, mas enfim, poderia ter mais. Muito bem, vamos olhar de novo aqui para a nossa aba lateral e executar esse arquivo mais uma vez, ou melhor, executar o nosso programa mais uma vez e ver qual é o resultado. Você vê que agora a gente tem aqui um funções.log e o trigonometria.log ainda está lá. Mas quando eu olho aqui para os logs dentro do funções.log, aparentemente todos os logs vieram para cá. Aqui no trigonometria.log não tem nenhuma diferença, nada foi adicionado desde a execução anterior. Então, o que aconteceu aqui? Porque a minha ideia não era essa. O que eu queria, na verdade, é ter dois arquivos separados. Um guardaria apenas os logs que foram gerados a partir de funções trigonométricas e outro guardaria apenas os logs que foram gerados a partir do log em exemplos. E cada um desses arquivos com a sua formatação de um jeito um pouquinho diferente. Mas, obviamente, esse não foi o resultado que a gente alcançou. Por quê? Ora, o grande problema aqui é que a gente continua usando o logger root, que é o logger padrão do Python. Toda vez que a gente começa a invocar assim login.info, ou login.debug, ou login. O que quer que seja, o Python está fazendo referência ao seu logger padrão. É por isso, inclusive, que quando nós olhamos aqui para os nossos logs, esse é o nome que aparece aqui graças à nossa formatação que inclui esse porcentagem name as, ok? Agora, o que você também precisa entender é que uma vez que uma configuração é aplicada a um logger, seja ele o logger padrão ou um outro logger que você crie, nós vamos ver como fazer isso daqui a pouco, essa configuração não se altera mais. E repare como as coisas estão acontecendo aqui no nosso programa principal, né? No nosso módulo principal, que é o login exemplos. Logo aqui no topo do arquivo, nós temos essa linha 27 que importa o módulo funções trigonométricas. E se você se lembra de um vídeo que nós já estudamos aqui no canal, sempre que você importa um módulo, o que o Python faz é executar todo o código que está dentro daquele módulo. Quando a gente olha então aqui para as nossas funções trigonométricas, olha o que acontece logo na linha 4, uma configuração é aplicada ao logger padrão do Python, o logger root. Uma vez que isso aqui aconteceu, por mais que a seguir o Python de fato chegue a essas linhas e execute-as também, elas não têm efeito nenhum. O logger padrão já está configurado e a formatação, o arquivo, tudo vai estar lá de acordo com o que foi configurado aqui já.
E é por isso que nós não vemos a adição, por exemplo, de nenhum novo log dentro do trigonometria.log, porque no momento que o Python for executar esses logs aqui, para ele agora a configuração que está valendo é essa aqui. E é por isso que tudo veio parar dentro do funções.log, especificamente com a formatação que estava definido nessas configurações. Esse é um dos motivos do porquê a gente não deve sempre recorrer ao logger padrão do Python. Se dentro do seu projeto há necessidade de separar logs em arquivos diferentes, em saídas diferentes, com formatações diferentes, então, tipicamente, o que você vai ter que fazer é criar o seu próprio logger e atribuir configurações especificamente a eles. Inclusive, olha uma outra coisa bem problemática que aconteceria. Suponha que aqui no funções trigonométricas, já que a gente só tem um log do nível error, se a gente mudasse essa configuração aqui, por exemplo, para login error. Se eu executar novamente esse programa, você vai ver que agora dentro do funções aqui só foi adicionado aquele único log. E eu perderia completamente todos os meus login info aqui que estão dentro do login examples. Muito bem, então, sabendo de todos esses problemas, o que a gente pode fazer é criar o nosso próprio logger. E isso é muito fácil de fazer aqui com o Python. Basta usar o seguinte comando, login.getLogger, passando para ele um nome. Esse aqui é o parâmetro name, que recebe uma string, claro, essa string vai ser o nome do nosso logger. No entanto, quando você faz isso, o que o Python está fazendo é criar um objeto logger. Portanto, agora a gente precisa referenciar esse objeto. Eu vou salvar isso aqui, então, numa variável, que eu chamo de logger. E agora, dentro do meu código, em vez de usar login.nome da função, porque isso aqui continuaria invocando o logger padrão do Python, o logger root, eu quero usar este logger. Então, agora não é mais login error, é logger error, ou qualquer outro nome que você tenha dado a essa variável aqui. Eu vou fazer agora a mesma coisa dentro do login exemplos. Antes aqui da minha configuração, eu vou criar um logger que eu vou chamar de exemplos. E da mesma forma, agora dentro do meu código, eu vou passar a usar esse logger. Tá lá então, mas será que isso é suficiente para resolver o nosso problema? Vamos verificar. Primeiro, eu vou deletar esses arquivos de logs existentes aqui. E agora sim, vamos executar esse programa de novo e ver o resultado. E parece que não deu boa não. Em vez de criar dois arquivos, que é a intenção, que é o que a gente está tentando alcançar, continua aqui aparecendo apenas o funções.log e continua aparecendo apenas esse log error, porque agora eu setei o nível aqui para error. O que está acontecendo? Aqui tem outra pegadinha com relação à história dos loggers em Python. Por mais que você tenha criado o seu próprio logger agora, a gente ainda não atribuiu a ele nenhuma configuração específica. O basic config configura apenas o logger padrão. E a sacada é, quando um logger que você tenha criado não possui configurações específicas atribuídas a ele, ele continua recorrendo às configurações que estão aplicadas ao logger padrão. Por mais que o logger padrão não esteja em uso para criar mensagens de log, as configurações que estão aplicadas a ele vão ser o último recurso, né? Aquilo que o logger vai tentar usar. Eu vou até mudar isso aqui de novo para debug, que é o nível mais baixo, e vou executar mais uma vez. E vamos olhar aqui para dentro das nossas funções. Você vê que o nosso logger está lá com o seu nome corretamente aplicado. A gente tem alguns logs que têm o nome funções, alguns logs que têm o nome exemplos. Então, nós temos dois loggers separados de fato, mas infelizmente as configurações aplicadas a eles são as mesmas e, portanto, eles estão usando o mesmo arquivo e a mesma formatação. Para fugir desse problema, então, o que a gente precisa agora é se livrar dessa configuração padrão, porque ela não vai ser usada para nada, a gente não quer mais usar o logger padrão, e atribuir configurações específicas ao nosso logger. Bora fazer isso. Muito bem, para você configurar um logger que você acabou de criar, são necessários alguns passos. Eu vou passar por cada um deles aqui bem devagar para você entender muito bem esse processo. O primeiro passo, na verdade, é um passo opcional, que seria o de definir qual é o level do seu logger. No nosso vídeo anterior, você já sabe que, por padrão, loggers são criados com um nível warning, então só funciona dali para cima, mas no meu caso aqui, eu quero que esse logger que eu estou criando dentro desse módulo funções trigonométricas funcione a partir do error para cima. A seguir, você precisa definir um objeto do tipo formatter, que é exatamente aquilo que vai armazenar, vai definir as configurações, né, a formatação da mensagem que o nosso logger vai criar. Para isso é muito fácil, a gente basta criar então um objeto da classe formatter que está lá dentro do módulo login, passando esse parâmetro fmt, que é aquela string de formatação da mensagem. No nosso caso aqui, a formatação que queremos para esse logger é essa. O terceiro passo aqui no nosso processo, na verdade, ele tem dois passos internos. O primeiro, a gente precisa definir agora um objeto que é chamado de handler.
Handlers são objetos que definem para onde a nossa saída de log vai. Se vai para um arquivo, se vai para a saída principal do sistema, se vai para qualquer outro lugar. No nosso caso aqui, nós estamos criando um File Handler, ou seja, nós queremos que isso seja guardado em um arquivo, os nossos logs apareçam dentro de um arquivo. E o raciocínio é muito parecido com o Formatter. Existe uma classe chamada File Handler, existem também outras classes de outros tipos de handlers dentro do módulo Login, e a gente passa então para essa File Handler um parâmetro chamado FileName, que também é um string, definindo o nome do arquivo onde a gente quer salvar os nossos logs. Além disso, o nosso handler precisa receber o formatter, ele precisa de saber qual é a formatação de mensagem que ele tem que respeitar quando estiver salvando logs dentro do nosso arquivo aqui. Portanto, a gente tem que chamar o método setFormatter, passando como parâmetro o próprio formatter que nós criamos aqui no step 2, beleza? E finalmente a gente chega ao passo 4 e último, que é fechando o ciclo. Nós criamos o nosso logger, nós setamos o level, nós criamos o formatter, nós criamos um handler, mas agora a gente tem que voltar lá no nosso logger e dizer para ele quem é o handler que vai cuidar de todo o handling, né, de todo o processamento dos logs aqui. Então, para isso, a gente simplesmente chama o método addHandler do objeto logger que criamos aqui na linha 4, passando como parâmetro esse handler que definimos aqui no step 3. Esses são os passos que você precisa de fazer. Eu vou fazer agora exatamente as mesmas coisas, mas aqui dentro do Login Exemplos. E a gente já dá uma olhada como o código vai ficar. Aqui dentro do nosso módulo Login Exemplos, eu já coloquei todo o código aqui sem nenhum comentário para ficar um pouco mais sucinto na tela. E você vê que eu setei o meu level para debug. A minha formatação é aquela que a gente já vinha usando aqui dentro. Está aqui as configurações de handler, repare que agora o nome é diferente, é o trigonometria.log, e o meu logger recebe então esse handler aqui na linha 34. Voltando a olhar aqui para a estrutura do nosso arquivo, você vê que eu já deletei os arquivos de log que eu tinha aqui anteriormente, e eu vou rodar o programa mais uma vez. O programa executou e de cara você vê que agora sim já temos dois arquivos, finalmente. Se nós olharmos dentro aqui do funções.log, existe apenas um log lá dentro, com aquela formatação especificamente definida aqui no formatter. Está lá, tudo certinho. Se olharmos para o trigonometria.log, temos lá exatamente o resultado esperado também. Apenas os logs que vêm lá do nosso módulo exemplos. Então agora, finalmente, funcionou como a gente gostaria. E você agora já sabe como criar o seu próprio logger customizado que vai operar exatamente do jeito que você quer, com toda a flexibilidade que você deseja. Mas tem ainda alguns detalhezinhos que eu gostaria de te mostrar que são possíveis aqui com um logger. Voltando a focar aqui no nosso código, a primeira coisa que eu queria mencionar é que esse padrão que nós fizemos aqui, que é o de ter um logger customizado para cada módulo dentro de um programa, é algo relativamente normal, é algo que se vê muito por aí em código Python. Então, pensando nisso, a gente poderia, na verdade, fazer duas coisas aqui. A primeira é, em vez de passar aqui um nome explícito, assim como um string, uma coisa que faria sentido, talvez, é usar a variável name. Se você não sabe o que é essa variável name, então clica no vídeo que está aparecendo aqui em cima, onde a gente discute especificamente o que é essa variável e a importância dela. Então eu vou fazer isso aqui neste módulo e vou fazer aqui também no funções trigonométricas. E está lá a name aqui então também definindo o nome da nossa getLogger. Vamos executar o código e ver como que isso vai ficar lá dentro do arquivo. Quando eu abro aqui o trigonometria.log, você vê que aparece aqui para mim o main sendo o nome desse logger. É main, porque esse é o módulo que executou como módulo principal do meu programa. Já quando a gente olha aqui para o funções.log, a gente vê que o nome é funções trigonométricas, porque este é o nome atribuído ao módulo em si. Essa abordagem ajuda bastante você, desenvolvedor, rastrear especificamente de onde um log veio. No nosso caso aqui isso é um tanto quanto óbvio, porque o nosso programa contém apenas 2 módulos e cada módulo está criando o seu próprio arquivo, mas não necessariamente esse seria o caso em um programa grande de produção, com dezenas, talvez centenas de módulos e tipicamente muitos deles, ou até mesmo todos eles, usando a mesma saída de log. Esse é um artifício muito interessante você guardar aí no seu arsenal. Agora, uma outra coisa que é muito interessante a gente observar é que nós estamos fazendo ou executando basicamente os mesmos passos aqui nos dois módulos que nós temos, tanto aqui no exemplos quanto aqui no trigonometria, ou no funções trigonométricas. Ou seja, basicamente a gente está repetindo o código, e a gente sabe que isso não é lá uma ideia muito boa. Então, o que seria uma boa prática aqui é dentro do nosso projeto, em algum lugar, ter um arquivo que seria especificamente a definição desse código para a gente só reusar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um arquivo chamado getLogger. Vou copiar esse código que está aqui no Login Exemplos e no getLogger e definir aqui dentro uma função, que eu também vou chamar de getLogger.
Essa função vai conter esse código que eu copiei de lá. É claro que eu preciso de importar o módulo login aqui dentro. E agora eu quero parametrizar essa função da seguinte forma. Minha getLogger então passa a ter aqui 4 parâmetros muito importantes. O name, o level, o format e o file name. E aí eu substituo o que for passado dentro desses parâmetros nas posições respectivas que você vê aqui dentro. E ao final, a única coisa que eu preciso fazer é retornar esse logger. Com a nossa getLogger definida, o que nós podemos fazer agora é voltar, por exemplo, aqui no nosso código e importar a função getLogger aqui dentro. Agora, o que dá para fazer é substituir todo esse código por uma chamada a getLogger da seguinte maneira. Logger, na verdade, agora vai ser getLogger, com name sendo a underName, o level sendo o debug, no caso deste módulo em questão. O format vai ser isso que a gente tinha aqui embaixo no nosso formatter. E o file name vai ser o que a gente tinha aqui para o nosso handler. Muito bem, a gente pode agora então remover todas essas outras linhas e deixa eu quebrar essa chamada aqui a getLogger em múltiplas linhas. E agora basta copiar esse código, vir aqui na trigonométricas e fazer a mesma coisa, substituir aqui onde a gente tinha a inicialização do nosso logger anteriormente. Pronto, está feito aqui. Se a gente executar esse código mais uma vez, o resultado deveria ser o mesmo. Então bora dar uma olhada. O código rodou. Se eu olhar dentro do funções, aparece aqui mais um log. E ao olhar aqui dentro do trigonometria, também aparecem lá mais logs. Então, belezinha, claro, funcionou numa boa. E para terminar de vez o nosso vídeo, uma última observação agora sobre handlers. Lembre-se que eu disse lá atrás, quando eu estava explicando esse tópico, que não necessariamente você precisa de usar o file handler, poderia ser qualquer outro. E na verdade, você não precisa de usar apenas um handler. Por exemplo, eu vou alterar agora aqui a nossa getLogger para fazer duas coisas. Ela vai retornar um logger que tanto salva em um arquivo, conforme os parâmetros de inicialização que forem passados aqui, mas que ela também mostra os mesmos logs na saída padrão do sistema. Olha como isso pode ser feito. Para começar, eu vou substituir o nome dessa variável handler aqui por fileHandler. Agora, além dessa variável, eu quero criar uma outra handler, que é a StreamHandler, que nada mais vai ser do que uma instância do objeto StreamHandler, que é uma classe definida lá dentro do log. Eu não preciso de passar parâmetro nenhum para StreamHandler, porque se eu não passo nenhum parâmetro, ele entende que o que eu quero é uma saída na saída padrão do sistema, no nosso terminal. Agora, seguindo o mesmo raciocínio que a gente já fez anteriormente, a gente precisa de aplicar o formatter ao nosso StreamHandler. Então, eu vou aplicar esse formatter que a gente já definiu aqui na linha 6, mas note que eu poderia definir agora um formatter completamente diferente, que seria aplicável apenas à saída que nós vamos ver no terminal, a saída padrão. No caso, esse não é o meu interesse, então eu vou usar o mesmo formatter mesmo. Finalmente, basta a gente aplicar ao logger este handler que nós acabamos de criar. Então agora note que o nosso logger vai ter dois handlers distintos. Um que vai fazer o processamento para saída no arquivo e um que vai fazer o processamento para saída na tela mesmo. Bora executar então esse código aqui mais uma vez e ver se é isso mesmo que vai acontecer. Quando eu dou o play, você vê aqui que todas as saídas apareceram na tela. E note aqui a diferença de formatação, que é o que a gente tinha mesmo configurado para cada um dos nossos loggers, tanto o logger main quanto o logger, funções trigonométricas. E quando a gente olha dentro do respectivo arquivo de log de cada uma delas, o log apareceu lá também. Agora sim, você aprendeu em detalhes como ser um mestre dos logs em Python. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero te lembrar que você tem como missão clicar em curtir e se inscrever neste canal, porque isso amplia muito o meu alcance e ajuda muito o meu trabalho e eu quero começar a monetizar esta bagaça. Então, por favor, quebra essa para nós aí. No mais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, tchau!